Bora para química agora, João. A ideia aqui é a gente falar de isomeria. E, diferente da parte de física, que foi mais resolver exercícios, aqui não tem sobre exercício para você resolver, não. Aqui é mais entender e, caso queira, eu posso montar aqui uma listinha e você tenta identificar. É basicamente identificar. O que que significa isomeria? Vou fazer tipo um mapa mental, né? Iso é mesmo, mesma, com ideia de igual. Meria vem de meros, que é parte. Então, quando a gente fala de isômero, nós estamos falando de partes iguais, ou seja, nós estamos falando de duas cadeias que são parecidas por alguma coisa. Por algum motivo, eles são parecidos. Tá bom? Vamos lá, nós temos dois tipos de isomerias. Primeiro tipo de isomeria é o que a gente chama de isomeria plana e a isomeria geométrica. Vamos falar das duas, porém, vamos dar um pouco mais de atenção à isomeria plana, que é o que mais cai e é o que é mais confunde, vamos dizer assim. Porque são diferentes. Vamos lá, isomeria plana, nós temos de função, nós temos de cadeia, nós temos de posição, compensação, e a última que é chamada de tautomeria. Ela é tipo um tipo de função. E a geométrica? A geométrica nós vamos trabalhar com duas diferentes, que é a é geométrica mesmo, né? Desculpa, eu falei geométrica, mas aqui tá errado. Que é espacial, poxa. Espacial. Agora sim tá certo. Que aí nós vamos trabalhar com duas, que é a geométrica e a ótica. Como eu falei, é mais simples identificar, mais simples de entender, mais simples de tudo. E geométrica e a óptica. Então, vamos lá, sem perder muito tempo. Primeiro tipo, isomeria são isômeros de cadeia. Vou começar por isomerias planas e de cadeia. Planas. Então vamos lá começar com a isômero de cadeia. Então o que que é um isômero de cadeia? É sempre quando ele tiver cadeia diferente. Então olha, bastante atenção. Ó. É uma cadeia que é diferente, mas que tem funções iguais. Como assim? Vou dar um exemplo aqui. Vamos lá. Exemplo. Aqui. Esse aqui é o um, 2, 3, 4. Esse aqui é o butano. Ele é isômero, por exemplo, desse cara aqui, ó. E também é um butano. Só que esse aqui, ele é um tipo de butano, vamos dizer assim. O nome desse cara aqui não vai ser butano. Ele vai ser o metilpropano. Metilpropano. Então, ó, os dois são hidrocarbonetos. Os dois são hidrocarbonetos, ou seja, só tem carbono e hidrogênios. Qual que é a única diferença entre eles? A cadeia. Então, um isômero de cadeia é aquele que tem cadeias diferentes, tá bom? Segundo, isômero de função. Então,
Mesma ideia. Vai ser quando tivermos função diferente, mas tivermos fórmulas iguais. Exemplo, fórmulas iguais. Vou botar também um exemplo aqui. Vamos pegar o propanal e o propanona. Propanal e o propanona. Então, esse cara aqui é um aldeído. Forma estrutural dele é C3H7O. E esse aqui é o propanona. Mesma coisa. 7 não, aqui é 6. C3H6O. Mesma forma estrutural. Ambos têm o C3H6O. Só que um é um aldeído, um é uma cetona. Vou até escrever aqui para você não esquecer. Esse é um aldeído e esse é uma cetona. Então, um isômero de função é isso. Quando tiver funções diferentes, porém fórmulas iguais. Próximo são isômeros de posição. Aqui acho que já dá para entender uma coisa. O nome da sua isomeria é aquilo que é diferente. Então, isômero de função é quando ele tiver uma posição de alguma coisa diferente. E essa posição pode ser uma insaturação, uma ramificação ou um grupo funcional, tá bom? Então, simples. Dupla O. Eu posso ter isso aqui, ó. Dupla O. Só troquei a posição dessa dupla O. Aqui, no caso, nós vamos ter dois, três, quatro, cinco, uma pentanona. Só que eu tenho que escrever em qual carbono ele tá. Aqui eu tenho dois pentanona. E que eu também tenho um pentanona. Só que ele tá no carbono, ó. Dois, três. Aqui tanto faz de qual posição você vai começar a contar, tá? Daqui a gente sempre começa a contar do carbono, a ponta que está mais próximo da minha função. Então, é esse carinha daqui, ó, que está mais próximo. Então, na isomeria de posição, pode ser ou uma função que a posição está diferente, ou também pode ser uma ramificação, ou uma insaturação, enfim, por exemplo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pode ser. São parecidos, mas não são o mesmo. Muda a posição, tá? Esses são os números de posição. Os dois são um pouquinho mais diferentes, mas não é nada demais não. Que é de compensação e a tautomeria. O que é compensação? Compensação sempre vai existir quando tivermos um heteroátomo. Aí vamos ver aqui uma coisa. O que é hétero? Hétero é diferente. Então é quando tiver um átomo diferente. Diferente de quem? Heteroátomo é todo átomo que está no meio da cadeia
que é diferente de carbonos e hidrogênios. Uma cadeia que é diferente de carbono ou hidrogênio. Então, sempre que eu tiver uma cadeia que eu tiver alguém que é diferente de carbono ou diferente de oxigênio, ele é um heteroátomo. Exemplo, esse meu oxigênio, ele é o meu heteroátomo. A gente, por exemplo, também diz que essa cadeia, ela é uma cadeia heterogênea. Porque é heterogênea porque ela não é homogênea, ela não é toda bonitinha, certinha. Tem um átomo de outro local ali. Esse caso aqui é um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esse aqui é um propoxipropano. Mas eu posso só mudar a posição desse oxigênio e já vai virar outra coisa. Ó, um, dois, três, quatro. Virou um butoxi. Um, dois, etano. Aí tem, não sei se você lembra aquele et, met, but, prop. Tá fora de ordem, tá? É, met, et, prop, but, pent, ex. Essa ideia aqui, ó. São três carbonos, prop. Três carbonos, prop. Quatro carbonos, but. Dois carbonos, et. E esse oxi é do oxigênio que tá ali no meio. Isso aqui são éteres que a gente chama, tá? E a última é a tautomeria. Tautomeria. Qual que é a ideia da tautomeria? Também chamada de isomeria dinâmica. Ele é um caso específico da isomeria de função. Então, é quando um isômero pode se transformar em outro só pela mudança de posição de um elemento na cadeia. Como assim? Vou te dar esse exemplo aqui, ó. A gente só vai mudar um carinha. Ó. Esse daqui é o nosso etanal. Etanal. Então, aqui nós temos um aldeído. E o que a gente vai fazer? A gente pode pegar e só trocar de posição. Ficando assim, ó. Então, o que era um etanal com C2H4O continua sendo C2H4O, só que não é mais um etanal. Agora virou um etenol. Ele saiu, isso daqui é um aldeído e se tornou um álcool. Olha que legal. Então, se você ver, é tudo igual. O que que mudou? Só mudou a posição de um átomo dentro dessa cadeia. Só que não mudou, tipo, igual na isomeria de cadeia. Mudou, tipo, indo de um átomo para o outro. A gente mudou a função também. Tá bom? E nós temos os dois últimos tipos. Eles são mais simples, que é a isomeria geométrica. Então vamos lá para espacial. Espacial. Isomeria geométrica. É, a isomeria geométrica é basicamente analisar se nós temos carbonos que são chamados de cis ou carbonos que são chamados de trans. Quando que isso vai ocorrer? Sempre vai ocorrer quando tivermos ligações duplas entre carbonos. Porque quando eu tenho uma ligação dupla, nós podemos ter, vamos lá, carbono duplo.
nós podemos ter duas situações diferentes. Uma delas é eu ficar com um ligante para cima. Pegar, por exemplo, aqui o cloro. Vou mostrar. Cloro. E um ligante para baixo. Cloro. Quando isso acontecer, o que a gente faz? A gente pega uma linha e vai cortar na direção aqui da minha ligação, ó. Olha o que aconteceu. Eu fiquei com é, cloro e hidrogênio de lados opostos. O cloro para o lado oposto. Quando isso acontece, nós chamamos essa ligação aqui de uma ligação trans. Daí que vem os transgênicos. Daí que vem gordura trans. É tudo dessa ideia. Esse aqui, por exemplo, é um trans dicloro etano, né? Etano, isso. E um outro caso que nós podemos ter é o cis, ligação dupla. Então, o cis é quando a gente também passa essa mesma linha aqui no meio e o que está para cima é igual e o que está embaixo é igual. Não fica trocado. Então, esse aqui a gente chama de cis, mesma coisa, de cloretano. Que é a principal da gente saber é saber se ele é cis ou se ele é trans. Isomeria ótica é, é basicamente são compostos que são oticamente ativos. O que que é esse oticamente ativo? É quando eu jogo uma luz, isso pra gente não serve muito, mas é mais para laboratório, para quem vai trabalhar com essa parte. Por isso que geralmente não é tão cobrado a parte da isomeria ótica. Mas é quando eu jogo a luz, ela pode desviar de uma determinada forma. Quando ela desvia para a direita, então joguei a luz, desviou para a direita, ela é chamada de dextrogira. Quando ela desvia para a esquerda, ela é chamada de levogira. É, E basicamente, para ele ser oticamente ativo, ou seja, a parte mais importante que a gente precisa saber não é nem esses nomes, é que para isso aqui ocorrer, nós precisamos ter um carbono que a gente chama de quiral. O que é um carbono quiral? Carbono quiral é um carbono que tem quatro ligantes diferentes. Tá, não ajudei muito, né? O que que seria ah, quatro ligantes diferentes? Vou dar um exemplo aqui, vou colocar um cara. Olha aqui, ó. Olha esse cara aqui. Esse carbono aqui, eu vou botar um asterisco nele, porque ele é um carbono quiral. Ó, esse é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Então, esse carbono aqui ele é chamado de quiral. A principal parte que a gente tem que saber é saber identificar esses carbonos quirais, tá bom? Essa é a parte de química. Química é identificar esses nomezinhos, a diferença de cada um deles. Vou ver se preparo uma listinha aqui e te mando. Qualquer dúvida você pode falar comigo. Beleza?